Bom dia! Nós falávamos semana passada do inferno. Começamos o 5º capítulo e falávamos do inferno. Vamos continuar no livro Segredos e Mistério da Alma. A página hoje é a 104 e hoje nós vamos falar de algumas características do inferno que está descrito naquele estudo do livro de Lucas, onde fala do Lázaro e o rico. Nós vamos dissertar aqui algumas características, são 10 características que o Bispo Macedo traz aqui para nós, com base em referências bíblicas, tá certo? Mas antes vamos fazer uma oração para pedir a Deus direção a esse estudo, tá certo? Feche aí os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos falar com Deus. Espírito do Deus único, em nome do seu Filho amado, Senhor Jesus, pedimos de Ti, meu Pai, direção para esse estudo. Abra o nosso entendimento e fale com cada um de nós que assistirmos e ouvirmos essas palavras dirigidas pelo Senhor. Que nós tenhamos conhecimento, entendimento do que o Senhor quer que nós venhamos saber a respeito deste assunto, em nome de Jesus. Semana passada falamos do inferno, página 101. Hoje nós vamos falar na página 104, característica que o bispo fez a respeito daquela passagem de rico e Lázaro. Diz assim: lá no inferno existe fogo inextinguível, quer dizer, não tem fim. Isto é, chama que jamais se apagarão. O Senhor Jesus revela que o rico estava sendo atormentado numa chama. Lucas 16, 24. E sabemos que todo fogo precisa de combustível, senão ele apaga, para permanecer aceso. Pense que, assim como o pecado deu origem ao inferno, a justiça e a ira de Deus contra toda a impiedade acenderam essas chamas e a manterão acesa por toda a eternidade. Eternidade é algo que não tem fim. Por isso, nós devemos nos esforçar, fazer todo o possível para não ir para este lugar. E a única maneira de garantir a não ida para este lugar é enquanto estamos vivos. Você decide. O Bispo Macedo tem uma frase que ele disse que nós não escolhemos vir para este mundo, mas podemos escolher onde nós vamos passar a eternidade. Isso é maravilhoso. A escolha é nossa. Vamos agora à segunda característica. O Senhor Jesus também chama o inferno de fornalha ardente e lançá-lo-eis na fornalha de fogo. Ali haverá prantos e ranger de dentes, quer dizer, a dor da alma será insuportável. Está no livro de Mateus, 13:42. Vamos ao terceiro. Os vermes não morrem, portanto, não se trata de lavas comum, nem de um fogo físico, como conhecemos. No passado era muito comum os corpos de mortos em batalha ficar amontoados em meio de estado de decomposição, cheio de vermes se alimentando daquelas putrefação, até que fosse completamente consumido pelo fogo. Porém, ao fazer a alusão ao sofrimento e à condenação eterna, o Senhor citou o verme no versículo, que no inferno, além de fogo não se apagar, os vermes também não morrem. Olha só que tormento que terão essas pessoas. Que tormento. Só a misericórdia de Deus. E aí ela já não vai poder mais atuar na vida deles. Porque eles escolheram ir para o inferno. A escolha é pessoal, amiga. O que você escolhe? Pense nisso. Se a tua mão te escandalizar, corta
É melhor para ti entrares na vida aleijado do que tendo as duas mãos irem para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Se o teu pé escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrar coxo na vida do que tendo os dois pés e ser lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo os dois serem lançados no fogo do inferno, onde os bichos não morrem e o fogo nunca se apaga. Marcos 9, 43 a 48. Então você vê, é vantagem você cortar a mão, arrancar um dos olhos ou até os dois, os pés, um ou até os dois, mas entrar na vida eterna. Aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua alma. Porque esse corpo físico, ele vai perecer de qualquer maneira. Ao contrário do céu, que está descrito com um lugar de luz brilhante, o próprio Senhor Jesus será o sol que iluminará. Apocalipse 22, 5. No inferno é retratado como um lugar extremamente escuro, de densas trevas, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Mateus 8:12. O inferno é habitado por demônios tão terríveis que jamais foram permitidos agir na terra. Eles estão presos ali em cadeias eternas, desde que saíram do céu. Você vê que a coisa não é mole, não é mole. E os anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão em prisão eterna, até o juízo daquele dia. Judas 1:6. Você vê que a Bíblia relata que tem anjos que se tornaram demônios por não guardar o seu estado original de anjo. Se transformou em demônio horrível e estão amarrados, trancados no inferno, nunca viram a luz. Nem foram liberados para vir agir neste mundo. Portanto, os condenados ao inferno terão as piores companhias. Além desses espíritos malignos, eles ainda estarão cercados de todos os mentirosos, os adúlteros, os assassinos, os covardes, os ladrões, os pedófilos, os idólatras, os rebeldes e todos os que não tiveram seu nome escrito no livro da vida. Pessoas da pior qualidade, almas cebosas, como diz lá no Nordeste. E depois do inferno, amigo, a segunda e última etapa da condenação será o lago de fogo e enxofre, com o diabo. A morte também vai para lá, a besta, o falso profeta. Isso está no livro de Apocalipse 19, 20 e 20, 10 e 21, 8. Fala desse que irão para o inferno. Lá, a consciência e a memória são preservadas para que o condenado esteja bem ciente da sua escolha que ele fez e das chances de arrependimento que ele teve e não aproveitou. Eu vou ser crente? Esse negócio de crente aí, crente só pensa em dinheiro, crente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e falava mal do pastor, da igreja, dizia que era ateu, aí, porque está reservado para os sabidos, os mais espertos, aqueles que dizem, eu nasci católico, cresci católico e vou morrer católico. Ou melhor, eu nasci idólatra, cresci idólatra e vou morrer idólatra.
Eu nasci ateu, cresci ateu, vai morrer ateu. Meu Deus é o meu dinheiro, é minha conta bancária. Olha o que está reservado para você. Abra seus olhos. E disse, porém, Abraão: filho, lembra-se que recebesses os teus bens em tua vida. Lucas 16, 25. Está escrito lá isso. O rico estava tão lúcido que recordou dos entes queridos que estava vivo, mas vivendo tão perdido quanto ele viveu, que isso teria, e por isso teria o mesmo destino que ele teve. Aí ele suplicou: tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venha para este lugar de tormento. Lucas 16, 28. Você vê que a pessoa que está no inferno agora, ela lembra que tem filho, que tem pai, que tem mãe, que tem amigo. Ela lembra quem mandou ela para lá. Ela tem consciência de tudo. Das vezes que ela foi evangelizada, que a pessoa que o obreiro, o pastor chegou com um folhetinho assim, ó, convidando ela para participar de uma reunião onde ela teria a chance de não ir para aquele lugar. Ela vai ter consciência de tudo isso. A alma não tem necessidade de água, pois é o corpo que tem sede física. Mas a Bíblia diz que o rico, no lugar de tormento, ergueu os olhos para ver Abraão e Lázaro e pediu uma gota de água para refrescar a língua. Lucas 16, 24. Em outra passagem, o Senhor Jesus fala sobre os condenados serem conduzidos ao inferno com as mãos e os pés amarrados. E ele diz também que no tormento haverá choro, gemido e ranger de dente, tamanha a dor causada pelo sofrimento. Então você vê que a pessoa que está no inferno agora, ela está totalmente consciente e sofrendo horrivelmente. Disse então o rei ao servo: amarrai os pés e as mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exterior, ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 22, 13, 8, 12, livro de Mateus. Nenhum morto volta para se comunicar com os vivos, como alguns erroneamente acreditam. Quem vê ou conversa com pessoas que já morreu, está, na verdade, sendo enganada pelo espírito maligno. Lucas 16, 27 a 30 fala nesse assunto. Ninguém reencarna com outro corpo para viver na terra novamente, como ensina a doutrina da reencarnação. Por quê? Lá no livro de Hebreus 9, 27, a Bíblia relata dessa forma: e como aos homens está ordenado a morrerem uma vez, depois disso vem o juízo. Numa fração de segundo após a morte, começa a recompensa da vida eterna ou a tortura do inferno. Não há intervalo, nem fim ou descanso, ou choro de ranger de dente perpétuo. Imagine um tormento sem descanso, sem medicação para aliviar a dor e sem qualquer esperança de um dia um alívio. Uma vez condenada ao inferno, a pessoa jamais poderá mudar sua condição. Quem pensa que em algum momento os que estão no inferno terão uma oportunidade para sair de lá está enganado. Vocês já viram falar do purgatório? Onde a pessoa passa um tempo sofrendo, depois ela é purificada dos pecados dela? A Bíblia não fala disso. Eu, nesses 38 anos que eu leio a Bíblia, eu nunca li negócio de purgatório. Ou você está condenado, ou você está salvo. Não tem outra opção. Está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, e nem, portanto, de lá para cá. Está no livro de Lucas
16, 26. Aquela pessoa que está lá no inferno, imagine só, amigo, ela olhar para cima e ver aqueles a quem ela zombava, escarnecia, gozando de paz, felicidade e alegria, enquanto ele está lá sendo atormentado pela eternidade. Deve ser algo pavoroso. Pense nisso. Se volte para Jesus. O inferno é um lugar de total ausência da bondade e da misericórdia de Deus. É um lugar onde não existe ação do Espírito Santo para o convencimento do pecado e para o arrependimento. Você consegue entender quão terrível é essa realidade? Nunca jamais pode ter uma oração respondida, nem desfrutar de algumas virtudes divinas, como o amor, a paz e a alegria. No inferno, a maior manifestação da justiça de Deus, por ser reto, ele não trata todos da mesma forma, mas retribui a cada um segundo o seu procedimento. Se os que andaram na justiça e os que andam na iniquidade foram todos para o mesmo lugar, onde estaria o reto caráter de Deus? Eu tentei explicar um pouco esse lugar terrível, mas a nossa mente não consegue dimensionar os horrores do inferno. Muitas passagens bíblicas são tão profundas que só nos resta lê-las com temor, tremor, para que assim a nossa alma esteja em completa vigilância espiritual para não ir para este lugar. A semana que vem eu vou falar um pouquinho do céu, onde Lázaro foi. Aqui eu falei de onde o rico foi. Agora eu vou falar de onde o Lázaro foi, mas isso fica para semana que vem, tá certo? Curve aí a sua cabeça, que eu quero fazer uma pequena oração agradecendo a Deus por essas revelações. Pai querido, muito obrigado por essa revelação, por nos alertar, abrir o nosso entendimento em relação ao inferno, para que jamais venhamos desejar estar neste lugar. Te louvamos, te santificamos e te agradecemos por essa oportunidade de conhecer a tua palavra e alcançar a tua misericórdia em nome de Jesus. Digam graças a Deus.